Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Sandra, eu sou professora do Departamento de Engenharia de Produção da Universidade Federal da Paraíba e faço parte do programa de pós-graduação em Engenharia de Produção e Sistemas. Nesse vídeo, eu vou dar algumas dicas para quem está ingressando no mundo da pesquisa científica. Para que a gente faz uma pesquisa científica, né? A gente está aqui para resolver problemas práticos, principalmente na área de engenharia. A pesquisa científica ela faz justamente a ponte entre qual é o problema e qual é a solução. E a gente não vai propor qualquer solução, e sim uma solução que tenha procedimentos rígidos, que a gente consiga defender aquele resultado que a gente espera que aconteça. E nem sempre a gente consegue fazer isso sozinho, né? Para problemas complexos como o da pandemia da Covid-19, a gente precisa de uma rede de conhecimento. Para problemas ligados à extração do petróleo no pré-sal, a gente também precisa de parcerias com empresas, né? Só a academia sozinha não vai conseguir desenvolver conhecimento para isso. Problemas do tipo, né? Promover a transição circular na indústria. No contexto da Paraíba, por exemplo, a gente precisa tanto de conhecimento local, entender a literatura, entender o conhecimento teórico, mas também envolver as pessoas, os stakeholders, entender o local empírico, o conhecimento local. Então, tudo isso faz parte da pesquisa científica e para cada pesquisa científica a gente precisa se atentar a aspectos diferentes. Uma carreira, né, tendo a pesquisa científica na bagagem, vocês podem sim ter uma carreira acadêmica, mas não só isso. Também existem pesquisas científicas sendo feitas dentro de empresas públicas e privadas, ou às vezes uma startup surge justamente de uma pesquisa científica, de um novo produto ou um novo processo. Ou seja, a carreira pode ser uma combinação de todas essas possibilidades, né? E a pesquisa científica, ela está aqui para que a gente não precise toda vez ficar reinventando a roda, né? A gente consegue juntar o conhecimento que está sendo desenvolvido em qualquer parte do mundo e desenvolver novas coisas, desenvolver novas soluções e novos conhecimentos para mais pessoas. E por isso que a pesquisa, ela é um ciclo, ela não acaba nunca, né? A gente sempre pode melhorar, sempre pode desenvolver mais conhecimento. E é um ciclo que vai complementar aqui em como a gente formula melhor a pergunta, ou seja, entende melhor o nosso contexto para saber qual que é de fato o problema, e como a gente responde melhor essa pergunta. E aí a gente vai desenvolver esse conhecimento respondendo essa pergunta de forma coerente, né? Vocês vão ouvir muito que na pesquisa científica a gente precisa ter uma lógica coerente do ciclo como um todo. E para isso a gente costuma estruturar o ciclo da pesquisa em artigos científicos, que é como a gente comunica a pesquisa, que é composto por essas de uma forma geral, né? Claro que artigo ou outro vai ter especificidades, mas os artigos, ou um TCC, ou a dissertação de mestrado, ou um relatório de PIBIC, vai ter mais ou menos essa cara. Começa com uma introdução, depois vai para um referencial teórico, tem que descrever o método de pesquisa, para depois chegar nos resultados e discussões e concluir alguma coisa, né? O famoso so what da pesquisa. Por quê? Porque a gente precisa defender por que o estudo vale a pena. Por que vale a pena fazer o que eu estou fazendo? Investir tempo nisso. E como a gente já sabe que a gente está construindo o conhecimento em cima do que já existe, a gente precisa saber o que já existe. O referencial teórico serve para isso. Ele não é só para deixar o material bonitinho, mas sim o que já se sabe sobre isso, que eu não preciso desenvolver mais. E aí vem no método de pesquisa explicar como é que o meu estudo vai resolver melhor esse problema. E aí descrever o que esses dados que eu coletei realmente trazem, né, análise de dados, e o que isso traz de novo. E, portanto, dado que eu tive isso de resultado, o que isso me traz de novo para a literatura? E qual que é o meu legado? O que eu deixo de novo? Qual que é o tijolinho novo de conhecimento?
que a minha pesquisa vai deixar. E aí, por isso que em cada parte do seu trabalho acadêmico, científico, a gente espera que tenha alguns elementos básicos, né? Por exemplo, o contexto, a justificativa, o objetivo ou a pergunta de pesquisa, os principais conceitos e construtos da pesquisa, quais são as etapas e por que, não só descrever o que foi feito, mas por que você foi por esse caminho e não por outro caminho. Tudo isso vai ajudando a dar mais credibilidade para a pesquisa. Então, vamos analisar, não só analisar, mas analisar criticamente os resultados. E dado que o meu resultado apontou para uma direção, era isso que a literatura até então já sabia? Né? Se sim, então diz que sim. Se não, o que tem de diferente do que a gente já sabia? Para aí, sim, nas conclusões, conseguir pontuar claramente quais são as contribuições, limitações e indicação para pesquisas futuras. Porque, como eu disse, toda pesquisa é um ciclo. Pesquisa boa não é a pesquisa que acaba, é a pesquisa que continua, que traz novas perguntas de pesquisa interessantes. A pesquisa científica, ela está na trajetória do estudante em vários momentos. Pode estar na disciplina, se está participando de algum projeto de iniciação científica. O próprio estágio, a extensão também pode conter pesquisa científica. O trabalho de conclusão de curso também tem uma pegada nessa lógica que eu expliquei. E o mestrado e o doutorado, sim, que vão ter bastante essa lógica da pesquisa científica bem explícita. Existe o mestrado acadêmico, o mestrado profissional, e no doutorado e no mestrado a gente começa a entender o mundo da pesquisa, e no doutorado é quando realmente a gente tem que trazer algo inédito, relevante e de impacto. Então, quando a gente está defendendo o nosso projeto de pesquisa ou o nosso plano de trabalho, a gente ainda não conduziu a pesquisa, mas a gente tem que defender qual que é a ideia, né? Qual que é o contexto, a justificativa. Então, toda essa parte inicial de introdução, referencial teórico e método de pesquisa precisam estar organizados, consistentes, coerentes entre si, né? Não dá para falar, eu vou para falar sobre um assunto na introdução e no referencial teórico falar sobre outro construto. É isso que eu quero dizer sobre ser coerente na construção de um plano de trabalho. E no plano de trabalho a gente ainda vai fazer a pesquisa. Então eu acho a gente pode ter possíveis resultados e conclusões. A gente não vai ter exatamente o que vai acontecer, porque a gente ainda não fez a pesquisa. Mas a comunicação desse plano de trabalho é fundamental para a gente melhorar a pesquisa. Então, conversar com outras pessoas, pares ou professores ou quem tem mais experiência, para entender, ó, eu estou pensando em usar esse método de pesquisa, esse instrumento de coleta de dados, essas entrevistas ou esse questionário, será que faz sentido, não faz sentido? Antes de fato, ir para os resultados e para as discussões. Porque aí, você melhorando como você vai fazer a sua pesquisa, você também tende a melhorar o impacto da sua pesquisa de uma forma geral. Uma questão importantíssima sobre fazer uma pesquisa é que não basta ter uma pesquisa excelente se a gente não souber comunicar. Comunicar como? Na forma de relatórios, artigos científicos, num TCC, numa dissertação de mestrado, numa tese de doutorado. E claramente a gente também não vai conseguir ter uma boa comunicação, um bom resultado de pesquisa como produto se a gente não tiver uma boa pesquisa. Essas duas coisas claramente entram juntas. E uma das questões importantes para a gente saber comunicar a nossa pesquisa é conseguir distinguir entre citação direta, citação indireta, plágio e o uso ético da inteligência artificial. Então, como eu disse, para a gente construir conhecimento em cima de alguma coisa que a gente já, sem reinventar a roda, mas e sim construindo conhecimento em cima de conhecimentos sólidos, a gente vai ler muitos artigos e muitos trabalhos acadêmicos. Então, vamos por aqui que a gente está lendo esse artigo, que tem vários autores aqui, né?
para fazer o nosso referencial teórico. Lá dentro do texto, eu achei interessante essa primeira frase aqui. Eu posso simplesmente, no artigo que eu estiver escrevendo como pesquisadora na introdução, copiar e colar o que esses autores falaram e copiar aqui o Volpe 2019. Eu não posso fazer isso, né? Isso é plágio. Porque afinal eu estou copiando e colando dos autores que não foi eu que escrevi, sim, foram os autores. Então eu posso, se eu mudar as palavras, se eu fizer só o troca-letras e colocar aqui o Volpe 2019, ele aponta isso aqui, mudei as palavras e coloco lá o Volpe na minha lista de referências. Eu posso fazer isso aqui? Não, isso continua sendo errado. Mas afinal, então o que eu posso fazer, né? Isso também é plágio, porque você não está indo atrás da referência original. O que precisa ser feito é isso. Ir lá na fonte original, vai lá ler o Volpe, vai lá ler cada uma das referências que os artigos que você está lendo trouxe, para garantir que o que você está construindo em cima de algo que você sabe realmente que foi o que a referência disse, não que seja um conto, aumenta um ponto. Na sua lista de referências, você só pode colocar artigos e trabalhos acadêmicos, científicos, que você leu no original. Então, o que eu vou ler? O que eu vou citar desse artigo aqui que eu estou lendo? Se tudo vai estar com base nas referências anteriores. Você vai citar o que ele trouxe de fato de conclusão. Qual que é a mensagem que esse artigo que você está lendo quer trazer? É isso que você tem que trazer, e aí que você vai trazer na forma que, argumentando na melhor forma para costurar a argumentação que você quer trazer. Então, o que os artigos que você está lendo como referência trazem de coração, né? O que é o mais importante de mensagem desses artigos? E é isso que precisa aparecer no seu referencial teórico, ok? E você usa outros artigos também para trazer novas fontes de referências. Então, copiar e colar, obviamente, é plágio, mas também só o troca-letras também não é da sua autoria, né? Então, é importante ter esses cuidados, ok? Então, a citação direta é aquela em que a gente coloca entre aspas ou então com uma formatação diferente, né? Com a letra menor, e deixa muito claro qual é a página da qual a gente está tirando aquela citação direta, que é quando as palavras do autor são muito importantes, aí a gente traz uma citação direta. A citação indireta é quando a gente faz justamente essa interpretação de o que é importante nesse artigo, a gente traz na nossa argumentação do que a gente está escrevendo. Aí o plágio é isso que eu expliquei agora. Existem várias ferramentas de uso de inteligência artificial que estão ajudando bastante a gente. Claramente a gente tem que ir atrás dessas ferramentas, contanto que isso seja depois conferido. Então, o importante é conferir se o que a inteligência artificial está falando que aquele artigo fala, ir atrás e ver se aquilo realmente está acontecendo. Então, ela é boa para trazer novas referências, para te ajudar a organizar, mas não pode usar simplesmente o que ela fala no artigo e acreditar, porque o pesquisador precisa ter essa análise crítica em cima do que a inteligência artificial está trazendo de resultado. E existem várias ferramentas para ajudar a pesquisa. Essas duas bases de dados, a Scopus e a Web of Science, elas trazem artigos científicos revisados por pares, então tendem a ser bons artigos científicos para a gente usar como base para construir a nossa pesquisa, o projeto de pesquisa ou plano de trabalho. São bases de dados pagas, então ou precisa estar no computador da UFPB, ou usar a senha do SIGA por meio do Firefox UFPB, que baixa direto da internet, ou pelo periódicos CAPES, e aí usa o acesso CAFE e consegue acessar e busca essas bases de dados. O Mendeley também, outros artigos, outras referências, softwares de referência, ajudam nesse processo. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha dado para ter uma visão geral sobre a iniciação à pesquisa. Qualquer dúvida pode entrar em contato.
Um abraço a todos e boa pesquisa!